Ô, Robson, dá um oi pra mim aí. Gente, E aí, Leno, beleza? Tá tudo bem? beleza. Não, mas me dá um oi no zap lá pra mim te mandar o link. Gente, esse é o primeiro podcast ao vivo feito aqui no Café com Podcast. Ideia inicial foi do Killsley, que é o outro filho meu, o 01, esse é o 02. E não sei como fazer pra... Parece mais com o Capitão Nascimento. Então 01. E aí surgiu essa ideia de fazer podcasts lá nos Bandeirantes, desbravando a história. O seu também, Meg. Mas só lá fica complicado, porque lá é um canal de história, né? E aí misturar tudo fica difícil para as pessoas acharem. Todos os podcasts feitos lá nos Bandeirantes, a gente vai estar também disponibilizando eles e os cortes deles aqui no Café com Podcast. Hoje a gente tem como convidados aqui uma dupla dinâmica aí, gamers, família toda gamer, né? E ela, o Robson e a Jéssica. Aí, agora sim. E eles vão falar um pouco sobre como que eles se conheceram, né? Vocês já devem... Eu vou dar um spoiler aqui porque é meio óbvio. Opa, peraí que eu mandei o link errado. Peraí, não é esse link não. É meio óbvio que eles se conheceram através da jogatina. Mas a gente vai saber deles, como que foi a história. Estou enrolando vocês aqui até eu mandar o link para ele lá, para ele poder participar lá também da live. Pronto. Agora você pode abrir a live aí. Só abaixa o som. Aí, isso, deixa o celular de pé aí pra você. Isso, deixa o celular assim, isso. Assim. Senão vocês vão ficar de lado. Aí, Bem tiozão. Volto, então, dá um oi pra nós aí, Jéssica e Robson. Oi! Oi, tudo bem? Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra você que vai ver, que tá vendo essa live. Legal. E pra gente é um prazer estar aqui nesse canal do Lennon, em todos os projetos do Lennon, né? Nós somos os seguidores do Lennon. Eu sou fã dela porque ela é cantora, é uma excelente cantora, uma das grandes vozes que se mudou para Joinville. Joinville é acolhedor e acaba acolhendo tantas vozes, né? Lindas de todo o Brasil, de fora do Brasil também, morando aqui. Maravilhoso, né? Pois é, um abraço para Paulo César, meu grande amigo Paulo César, paraguaio, Sangre de mi sangre, e que está também presente com a gente aqui. Nesse podcast de hoje, vou aproveitar que o meu filho, ele é eu falo que ele é um estudioso, mas como é que você se denomina lá? Entusiasta? Entusiasta da filosofia, mas para mim ele é um estudioso, assim como o Kilman. Rapidamente, Jéssica e Robson, eu vou falar sobre o videogame na minha vida. Começa através do meu pai. Meu pai compra um TV-jogo, você lembra, já ouviu falar, já viu foto? Já ouviu falar, é motivo demais, eu não conheço. Então, ele é um dos primeiros videogames que saíram no Brasil, videogame para ter em casa, né? Ele era uma caixa de madeira com 2 botões, tipo volume, uma chavezinha que você trocava ali entre 3 jogos. Eu vou falar tudo errado aqui, mas era mais ou menos assim, tinha tênis, paredão e basquete, acho que era isso. Eram 2 pininhos, um de cada lado, né? Então ficava um pininho aqui, outro pininho ali, ficava tim, 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 que ele era sonolento, mas na época era a emoção. Meu pai introduziu o videogame na minha vida através disso, e aí eu não parei mais. Aí depois eu comprei, quando eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu comprei o meu primeiro Atari. Vocês estão vendo no fundo da gente em jogos de Atari, né? Em homenagem ao primeiro videogame que eu comprei. O primeiro videogame que eu comprei foi o Atari. Quando nasce o meu primeiro filho, o Killsley, né? Que é o Professor Kill. Quando ele nasce, eu monto uma locadora de videogame na época, que hoje é coisa do passado. Montei a primeira locadora com Mega Drives e Super Nintendos, com o nome de Killsley Games. Só tinha ele como filho. Aí eu venho para Joinville. Aqui em Joinville, eu compro... ainda em Miranda, eu compro um 3DO Jaguar. Eu tive um Jaguar da Atari. Tive um 3DO da Sanyo. Da Sanyo. A Sanyo tinha um videogame. Acho que também tinha da Philips, mas eu vou começar a falar besteira aqui. O Senhor era o quê? Tipo, A Sanyo era marca de TV. Mas parece televisão. até uma cópia de Samsung. É japonesa. E aí eu chego aqui, eu continuo, monto uma outra Killsley Games aqui, aí ele nasce, né? O Saturn da Sega, o Sega Saturn, que a gente fala no Brasil Sega Saturno, mas na verdade é Sega Saturn. Foi o primeiro no Saturno. Eu saía para trabalhar, não tinha condições de pagar nada, então eu deixava a minha vizinha, que era a parede e meia, olhando eles, e eles entretia o Killsley com o Saturno, lá ficava jogando Saturno, né? Se ele tinha acho que 9 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos.
E aí esse aqui tava começando a Engatinho. engatinhar ainda, né? Tava começando a vida dele, eu era pai e mãe deles, sozinho. E aí, Caramba. na sequência, eu tive Dreamcast, Nintendo 64, né? Agora eu vou deixar ele falar a visão dele de como você introduziu os jogos na sua vida. Dreamcast acho que foi o primeiro que eu lembro assim pra valer. Dreamcast a gente jogou pra caramba. E já era da época que os videogames eles não funcionavam bem se não fosse de pé. Tinha que levantar o negócio. Depois, o Robson, fim de carreira, PlayStation, fim de carreira, assim, ó, novo, usado, fim de carreira. É ou não é? Hã? Isso porque soprar a fita era só, tipo, básico, né? Quem chegou no avançado, evoluiu, fez faculdade de usar o videogame antigo, usava em pé soprando por baixo do negócio. Era impressionante. O ventilador ajudava bastante. O ventilador ajudava bastante. Depois desse, eu acho que eu joguei Na verdade, antes desse, o 64 é mais antigo, né? É mais antigo. É mais antigo. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a jogar o 64 de novo depois que o pai recomprou um 64 quando a gente era menor. Ah, sim. Aí eu joguei mais o 64, depois de conhecer o Dreamcast. Enfim. Você teve um Play 1 também que a tua mãe comprou. Tive um PS1, a gente teve um Polystation, na verdade. Nossa. A pobreza tava dando... Boa que a gente tem mais experiência na vida, né? Aí, depois do Polystation foi um PS1. E aí, muito tempo depois, a gente finalmente teve um videogame de gente grande, o PS2. O PS2 era uma loucura. Há controvérsias, eu acho o Dreamcast melhor, mas... Pois é, porque teoricamente o Dreamcast ele foi um videogame mais forte, né? Ele tinha 128 bits. Ele tinha mais capacidade do que o PS2. Mas ao mesmo tempo, tipo, por mais que ele fosse... Ele tinha CD e... Ele tinha um GD. Não era nem CD e nem DVD, era GD. Era GD. É o que deu errado no podcast. Vai mudar de rumo a podcast, mas é isso. Especificidades agora. Porque assim, ó, o Dreamcast, ele optou por um CD maior. Foi por causa do Dreamcast que o pessoal começou a piratear aquele CD de 700 MB, porque até então o CD tinha 450 MB. Mas como eles optaram por CD em vez de DVD, eles criaram um CD só da Sega, que chegava a 1 GB. Aí o DVD conseguiu se popularizar bem mais. E aí ferrou pro Dreamcast. E aí lascou-se. Ferrou, porque aí você tinha 4 GB e meio disponível para PlayStation 2. Tinham jogos de 9, né? Porque eles tinham aquele de dupla face. E enquanto você tinha no Dreamcast lá só no máximo 1 GB no GD. No PS2, inclusive, na verdade no PS1 começou aquela moda. Tipo, quem jogava RPG ou quem jogou RPG alguma vez na vida e já conheceu o FF9, o Final Fantasy 9. Nossa senhora, era um videogame. Mano, era um jogo de 5 CDs. Nós vamos ter um podcast aqui só sobre Final Fantasy. Não, tem que ter. Tem que ter. Agora o nosso segundo convidado, meu filho, 01, o Killsley, professor Kill, professor de filosofia, né, e estudioso de filosofia, para falar a visão dele, né, a respeito disso, a introdução dos jogos eletrônicos na vida da família. O que o primeiro você fala, a primeira visão sua sobre videogames, qual foi o primeiro videogame que entrou na sua vida? Porque assim, eu falei a visão do pai, você vai falar exatamente a visão do filho, né? Sim. Qual foi o primeiro videogame que você jogou e fala um pouco sobre essa introdução do game na sua vida? Essa é a primeira pergunta que a gente fez lá pro primeiro casal para ter a continuidade. Tá, primeiramente eu queria recomendar, tá na descrição lá, mas na descrição lá nos comentários, mas eu vou recomendar de novo agora, que tem um vídeo que eu fiz sobre fracasso escolar, que ele começa a construir uma desmistificação em um suposto problema na infância envolvendo os games, né? É claro que existe um problema, mas não é necessariamente os games, então dá uma olhadinha lá, é bem interessante. E eu tô discutindo justamente com umas certas teorias que hoje estão tentando entrar em voga, tentando ser a ideia principal, digamos assim, mas eu acho que não são teses que se concedem, não acho que sejam aceitáveis. Eu acho que é importante as pessoas começarem a colocar na cabeça que isso precisa ser discutido. Tá. Vamos lá. Bom, eu me lembro... Eu não sei se foi o Nintendo, o Nintendinho, o Sega Saturno, porque eu tive tanto contato, mas que realmente... Saturno. Mas assim, o que eu teve contato assim que era, entre aspas, meu, vamos dizer assim, que eu tive ali em mãos foi o Sega Saturno, não foi? Eu acho que era o Sega Saturno. E, se eu não me engano, o primeiro jogo que eu joguei pra valer foi o Sonic, inclusive.
que eu vi, assim, né? Eu acho que assim, o grande jogo que uniu nós três, o Caio não tanto pela idade dele, foi o Zelda do 64, mas falando de primeiro jogo... Isso foi bem mais depois. Isso, com certeza o que deu start foi o Saturno, porque foi justamente quando eu deixava você e o Caian lá em casa, eu saía fazer meu serviço e vocês ficavam com o Saturno lá pra se divertir. Mas eu já tive contato antes disso, eu me lembro. Contato, né? Não que eu tivesse jogado ou alguma coisa, mas eu já tinha visto outros games antes disso, né? Mas esse seria o primeiro que eu realmente me apossei. Aí depois, na locadora, teve outros, né? Da base do cartucho. E inclusive até ajudava lá a gerenciar lá os cartuchos, né? Que pedia pra trocar, eu lá trocava, às vezes. Isso era uma coisa bem interessante que as pessoas não têm noção, mas tá, um monte de piá se reunindo numa locadora, cara, não é tão diferente quanto um monte de piá se reunindo pra jogar pina-pipa ou jogar bola. Não é tão diferente, não. A ideia é a mesma. Uma fraternidade, um ambiente amigável. A gente tá fazendo alguma coisa junto. E você sempre tem que lembrar também que o jovem ocupado é um jovem que não tá nas drogas, é um jovem que não tá se envolvendo em coisa errada, né? Então você tem que parar pra pensar nisso tudo. E realmente era um ambiente bem legal, assim. Reunia todas as idades, isso é uma coisa legal, porque os jogos, eles são... eles ultrapassam as faixas etárias, né, cara? Tipo, você reúne pessoas um pouco mais velhas, às vezes até na diferença de idade menor, né? Tipo, 13 para 15 anos, parece que não é muita coisa, mas para quem é da área da educação sabe que é uma grande diferença. E os jogos também conseguem ultrapassar essas barreiras, né? Agora, olha só, vamos cortar um pouquinho. Deixa o Robson, não fala ainda, Robson, da questão principal de vocês dois ainda. Fala como que você introduziu o videogame na sua vida. Bom, para começar, bom dia para todo mundo, né? Nem falei nada até agora, tô aqui quietinho. Dá pra pagar de pirata ali com a Jéssica? Cara, eu sou daquele tempo que a mãe e o pai, eles brigavam com a gente para não ficar jogando, porque senão ficava doente, ficava cego, Estragava sabe? a TV. Virava robô, daquele jeito, sabe? Aqui, vai jogar e não enche o saco. Eu lembro que o meu primeiro videogame foi um Dynavision 3. Opa, aí sim. Sabe aquele que tinha pistolinha, matava patinho e tal? Então. Duke Hunter, daqui a pouco eu vou falar sobre Duke Hunter, daqui a pouco. Pois é. Aí jogava Bomberman, jogava, sabe? Aí depois disso aí a gente teve, se eu não tô enganado, um Super Nintendo. Menina, vem. Aí o Super Nintendo foi, nossa, foi o auge, né? Sim, com certeza. Mas atrapalhava a sua vida de estudo, cara? Atrapalhava os seus estudos? Não, nada. Nunca atrapalhou. Bora. Pelo contrário, cara, eu acho que quem jogou videogame na época tinha muita gente que se dava mal em inglês e tal na escola. Eu era o primeiro da turma. Final Fantasy me fez ser o aprendi melhor da coisa turma de videogame, cara. Não, ei, escuta só, Zelda me fez reutilizar o inglês, porque tava parado e eles mandavam eu ler pra eles o que tava escrito no Zelda, no 64. Eu era obrigado a relembrar, começar a voltar a estudar inglês pra ler pra eles. Mas pode falar. E depois disso aí, cara, daí fui, né? Aí, Não parou mais. a partir do Super Nintendo, a gente deu um salto bem maior, que foi direto pro Play 2. Aí joguei muito no PC também. E até chegar no... Aí passei pro Play 3 e até chegar no Play 4 agora, que é o que a gente tem hoje. Mas, cara, joguei Jéssica, muito, cara. Joguei Jéssica, muito. sua vez. Oi. Sua vez. Videogame na sua vida. Pra mim... Pra mim, eu não tenho toda essa história que vocês estão falando, porque eu tive 2 irmãos. Então, assim, a minha história com o videogame começou no Dynavision, né? Que eu via meus irmãos jogarem, né? Aquele lá do patinho e tal. Uhum. E foi até o Super Nintendo, né? Uhum. Aí depois anos se passaram, né? E você sabe, quando a gente tem irmãos, né? Você acaba tendo que, né, aturar, porque... E daí pulou, né? Um certo tempo. E eu meio que me desinteressei, mas
Depois que eu fiquei mais velha, que eu casei e tudo, aí veio o interesse pelo videogame, porque basicamente eu fui trocada por um videogame. Não, mas calma aí, que a gente vai chegar nessa parte aí. Deixa eu falar Então, um porque pouquinho. deu um salto. Sim. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Duke Hunter, porque o Duke Hunter ele está diretamente ligado a esse interesse pelo videogame que eu tive mais assim a fundo, através de novo do meu pai. Meu pai sempre me ensinou, sempre quis que eu aprendesse a atirar e tal. Meu pai é muito bom com tiro, eu acabei ficando bom também. Eu meio que me especializei em carabina de 15 tiros, 7 ou 15, agora não lembro, mas atirar com carabina. Fiquei bom de carabina. E o meu pai, eu acabei comprando o Duke Hunter, que vinha com uma pistolinha, né, do Nintendinho. E o meu pai, como atira bem, ele roubava a cena. E eu contei isso lá no Lennon Ports 3, jogando com vocês, eu cheguei a contar. Pra quem não sabe, eles jogam comigo lá no canal Lennon Ports 3, youtube.com.br Lennon Ports 3, olha o merchan, a merchanzinha. E, caíram lá, acho que eles caíram. Tá voltando. Então, o que aconteceu? Ele atirava muito bem, então às vezes eu trazia os meus amigos pra jogar comigo em casa, e todo mundo ficava assim, não deixa teu pai ver, fala baixo. Aí às vezes um cara, a gente ia comemorar, né? E aí o outro esquecia, ei, não escapa. Aí meu pai vinha lá, vocês estão jogando Duke Hunter? E já entrava na fila. Cara, o velho entrava na fila, quando ele pegava a pistolinha, nós tudo ficava dormindo ali assistindo o velho. O cara me errava um tiro, cara. A gente falava assim que o cachorrinho do Duke Hunter, que quando você errava, o cachorrinho levantava com os patinhos e ria de você, né? Porque ele pegava os patinhos e te mostrava que você matou os patinhos. Quando você errava, ele levantava e... Tava aquela risadinha do rabugento, não tem? E aí eles falavam assim, com teu pai, o cachorrinho do Duke Hunter fica com depressão, porque ele nunca ri. Então, Jéssica, a ponto de eu ter que dar pra ele o videogame, porque aí não tinha mais, eu dei pra ele. Entendeu? Minha mãe falava que ele ficava a tarde inteira tirando naquele troço, sabe? Porque... Mas aí entra agora uma outra parte do podcast, que eu, na verdade, seria o ponto alto, é falar sobre por que veio aquela história, vocês são novinhos, vocês não vão lembrar. Mas a minha geração teve aquela história do não vai jogar porque estraga a televisão. Então deixa eu falar pra você, agora sim, introduzindo o videogame dentro da família. Também, no contexto família. Isso, ele pegou também, no contexto família. Isso não começou no videogame, isso começou... muito por causa do TV Jogo. O TV Jogo ele era valvulado e ele queimava mesmo a saída da TV, ele acabava estragando a sua televisão. O TV Jogo. Não todo, mas a maioria estragava a TV, realmente. Mas tudo começou no videocassete. Então você não podia comprar o videocassete, então você dizia, não vou comprar porque estraga a televisão. Mas não estragava a televisão, porque o pessoal não conseguia comprar o videocassete. Não tinha dinheiro para comprar o videocassete. E isso foi passando, aproveitaram que o TV Jogo estragava a televisão, então toda a sequência de videogames que vieram depois do TV Jogo vieram com essa fama de que estraga a TV. Mas depois não, logo nos primeiros Nintendinhos que saíram no Brasil, a CCE fabricou muito Turbo Game, Top Game, né? Tinha o Master System, que se não me engano já era da Sega, enfim, era da Sega. Eu não sei quem fabricava no Brasil, mas enfim. Você tem vários, tinha o Amiga, tinha o Dynavision, tinha um monte, né, dos de 8 bits, né? Pra quem não sabe, o Atari também é 8 bits, tá? O pessoal brinca, fala que o Atari é 2 bits, não, o Atari é 8 bits. Primeiros videogames comercializados no Brasil são de 8 bits. Depois veio 16 bits, 32, 64, 28, não parou mais, né? Mas a família tinha e tem essa preocupação por causa dessa fama. O videogame estraga a televisão até hoje. Até hoje essa fama, mas hoje não é tão grande assim. Porque hoje, assim, o videogame estraga o estudo da criança. Agora eu vou abrir a minha visão, depois do Caian, assim a gente vai através dos convidados também, um a um. Na minha opinião, eu vou levar como exemplo a minha vida de gamer na escola. Nunca afetou, ao contrário, me ajudou a ter pensamento rápido, gostar muito de história, porque os jogos, a maioria dos jogos contam histórias, não é diferente de um livro. É um livro interativo. O videogame, na verdade, os jogos eletrônicos são livros interativos. Você, em vez de ler um livro, você vai participar ativamente daquela história, né? Chegando até quando você zero, você chega até isso, né? Filosófico. Né? A vitória é o fim da história. Mas eu sou ao contrário.
eu vejo que quando você pega uma criança, por exemplo, eu tenho aqui o Cláudio, que é o meu mais novo, 05, que é o no caso aqui o meu caçula, conforme ele foi começando a mexer no computador, que ele tá, nesse momento ele está ali no computador, se eu pudesse mostrar para vocês, ele está lá no computador. Ele sabe, ele sabe mexer em tudo, tudo. Ele mudou a vida dele, sabe? Ele é um aluno mais avançado. Fui chamado na escola, a professora falou que realmente ele poderia estar num grau acima do que ele está no primeiro ano, ele poderia estar no segundo ano, né? Mas no quesito de entender as coisas em volta dele. De saber, por exemplo, enquanto eu estava tentando introduzir as crianças ao computador, ele chegou lá, ele já sabia ligar o computador, abrir programa, fechar programa, mexer em tudo. Então ele tinha essa diferença, só que ele tem uma dificuldade de estar aprendendo a ler agora. Mas a todo momento ele está aprendendo palavras novas porque ele está mexendo nos jogos do computador. Vou passar para o Caian. Inglês de novo também. Passar para o Caian para a visão dele. Tipo assim, como todo mundo aqui já percebeu, dá pra traçar uma linha onde a gente chegaria no consenso de que, querendo ou não, quem joga videogame tem estímulos para se desenvolver em diversas áreas, não interessa muito a qual, tipo, dependendo do tipo de jogo você vai ter evolução em tipos de memória, inclusive existiu alguns estudos mais sérios em relação a isso, e normalmente o que se chega de conclusão é que realmente os estímulos que os jogos acabam trazendo, sobretudo os que são competitivos, esse tipo de coisa, ensinam a pessoa, eles te dão motivação para continuar procurando se desenvolver em diversas áreas, desde desenvolvimento cognitivo na área realmente de ler, esse tipo de coisa, como a gente já viu aqui que todo mundo aprendeu alguma coisa de linguagem na parte de inglês, principalmente. RPGs, por exemplo, vão jogar muito nessa área, na criatividade também, porque, tipo assim, uma das coisas mais importantes na leitura em si é o desenvolvimento da abstração e, portanto, da cognição no sentido de criatividade, né? De você conseguir imaginar as coisas e traçar paralelos com a realidade. Então, quando você lê um livro ou quando você joga um jogo de RPG onde tem muita escrita, você acaba tendo que desenvolver isso, querendo ou não, na marra. Então, o videogame, como qualquer coisa na vida, pode ser um estímulo para você se desenvolver. E os jogos, muitos deles, como o meu pai acabou de falar ali, é uma evolução, né, da forma de contar histórias, querendo ou não. Ao longo da vida humana a gente tem desde a religião, dos mitos e tudo que você pode encontrar por aí de contar histórias, de forma de contar histórias, sempre foi um jeito de desenvolver, de fazer a gente crescer, de a gente aprender. Então os jogos, né, o videogame, ele não deixa de ser uma evolução, ou seja, uma nova forma de contar histórias e se desenvolver nesse campo. Então dizer que os jogos são ruins para o seu desenvolvimento é como qualquer outra coisa, né? Coca-Cola pode ser um veneno que vai te matar, mas ao mesmo tempo a Coca-Cola em pequenas doses, em um jantar aqui, um jantar lá, pode ser um prazer que vai você dividir com a sua família, coisa do tipo, pode ser muito benéfico também. Então é tudo uma questão de dosagem na vida. Como que foi na sua vida aí o videogame nos estudos? Fala como que seus pais viam isso, Robson. Meus pais viam isso como um vilão. Cara, o videogame sempre foi um vilão na minha vida, né? Isso do ponto de vista dos meus pais, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, que nem tu falou agora há pouco sobre o grande mito que o videogame estraga a televisão. Cara, eu ia te falar, eu tive uma TV, cara, por vários anos, ela só era usada praticamente para jogo, nunca estragou a TV, nunca. Então, isso é um grande mito. E, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre joguei videogame, sabe? Só que os meus pais, eles sempre foram assim daquele jeito, assim, pô, não pode porque estraga a TV, não pode porque tu fica cego, sabe? Ficar na frente da TV, ou sei lá, vai ficar doente. Aquela velha história, né? Mas eu sempre fui, sabe? Sempre joguei videogame, computador, Pois é. Então, assim, eu acho que isso me ajudou muito na época de colégio. Hoje, sabe, eu tenho um raciocínio rápido. Eu trabalho na área de ferramentaria, eu sou fresador CNC e, sabe, a gente trabalha com números diariamente, o serviço de precisão, então a gente tem que, sabe, tem que estar ligado a todo momento e isso me ajudou muito
Eu gravo números com facilidade, sabe? Tem, justamente o que o Gaia CPF, falou. Estímulo em foco, cara, atenção. data de nascimento, sabe? De várias pessoas, telefone, por exemplo, eu faço um serviço hoje, coordenadas de determinada peça. Eu vou lembrar daqui um mês, o cara vem e pergunta, eu lembro ainda, entendeu? Então, tipo assim, isso aí, cara, eu acho que o videogame ajudou muito esse lado, assim, porque eu gostava de jogo estratégico também, eu jogava muito Resident Evil, Luciano, café, pode falar. Mortal Kombat, Street Fighter, eu gostava muito de Deixa eu defender o Battle luta. Royale, cara. O Battle Royale ajuda você a pensar rápido. Pode falar. Nossa, cara, eu sempre amei Call of Duty, sabe? Estratégia. Sempre joguei Medal of Honor na época. Opa! Respeita a minha Cara, história, medalha de honra aí. Ô, Jéssica, tua vida muito na bacana. escola e os videogames aí. Ô, Jéssica, vamos aproveitar que você é mãe. Ele também é pai, não é isso? Mas assim, a mãe tem uma visão. A mãe foi a grande vilã da história. Porque as mães. Não, tem um lado positivo, porque assim, as mães, elas são as que mais se preocupam. Não que o pai não se preocupe, eu sempre fui preocupado com meus filhos, nota. Até hoje, a minha filha tá quase se formando, né? Eles já se formaram, os pequenos estão lá no começo dos estudos, mas eu sempre tive essa preocupação com minha filha, como é que ela tá ainda, essa semana ainda, ela mandou, pai, pô, tirei um 10 e tal, e, sabe, mora aqui comigo, né? Então, tô sempre preocupado. Mas, assim, a mãe é aquela que tá diretamente ligada à escola, muito mais que o pai tá trabalhando fora, né? Sim, Tem mãe que trabalha fora também, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é que a gente tá falando aqui de uma outra época, em que da nossa época, em que os pais trabalhavam fora, as mães cuidavam da casa e cuidavam dos filhos. A mãe trabalhava dobrado ou triplicado, né? Porque ela cuidava da casa, dos filhos e depois do marido quando chegava em casa. Mas como que é a tua visão com os seus filhos nos games, Jéssica? Sabe, ô Jéssica, tô deixando a melhor parte pro final. Depois a gente vai falar sobre vocês dois. Fala aí. Olha, aqui em casa, Leno, o videogame hoje ele serve para unir a família, sabe? Aqui em casa as crianças eles são muito inteligentes, sabe? Geração Z, né? Aquele que já chega, liga o videogame então assim, aqui em casa a importância do jogo a gente já mostra contando a nossa história, né, para as crianças. Hoje eles sabem como a gente se conheceu. Eu acho que essa parte de entretenimento da família é maravilhoso, porque aqui no final de semana, um tá jogando Roblox e eu jogo com a Maggie Roblox, e sabe, ela joga com o pai dela, e também tem o Eric também que joga, e meu filho já fica olhando assim, sabe, querendo aprender também. Então, assim, o videogame, ele une a nossa família, sabe? Ele foi o principal fundamento para nossa relação. Ele me tirou da depressão, porque eu tive depressão, e foi uma das formas que eu saí da depressão, foi jogando. Então, assim, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu aprendo a jogar para ficar do lado da pessoa, né, no passado, ou eu vou ficar aqui. Então, o que aconteceu? Eu aprendi a jogar. E conheci o amor da minha vida. Então, assim, foi muito importante o videogame, é muito importante o videogame na nossa família. E, assim, tudo com dosagem, sabe? Tem o horário de estudar, tem o horário, sabe? Mas, assim, geralmente, a nossa rotina é assim. A gente levanta, joga. Abraço pro Luciano, O Luciano tá comentando ali, vambora. Ô, Luciano, beijo. Tudo bom? Então, assim, a gente joga e faz as coisas de casa, a Meg estuda, eu também faço curso, né? Aí, à noite, o Robson chega, a gente joga. Mas sempre tá ali o jogo na nossa rotina. E é maravilhoso, cara. Se eu pudesse falar para as pessoas, joguem mais, porque você consegue extravasar, você consegue, sabe, conhecer outras pessoas de outros países. Cara, eu tenho amizade de 4 anos no jogo. Então, assim, é muito legal. O jogo hoje faz parte da nossa rotina e é maravilhoso. Então, o Kio, fala um pouco agora na questão da escola. Desde o começo seu escolar, você já estava introduzido nos games. Isso influenciou positivamente, negativamente, ou não teve influência? Como que foi nos primeiros anos de escola? Então, eu tenho observações tanto sobre mim quanto sobre outros jovens, porque eu também já estou dando aula, né? Já dei aula por 1 ano e meio já. Esse ano que dei um recesso aí que eu não consegui, mas a partir do ano que vem eu espero já voltar a dar aulas. E eu consegui acompanhar também outros jovens, né? Tendo que lidar com essas coisas também.
Mas assim, a partindo de mim, né? Na escola foi normal, na verdade, né? Eu não vinha nenhuma grande diferença de mim para outros alunos. É claro, eu tinha minhas particularidades, eu tenho minhas particularidades até hoje, né? Mas, assim, em questão de alguma coisa que tenha afetado, Porque o não dessa maneira. O grande lance aqui do podcast que a gente debateu com a Jéssica e com o Robson, Que virou meio que um consenso? é que, embora todo mundo dizia e diz ainda que o videogame é muito ruim, influência negativa na criança, nós achamos que é o contrário, que isso dá uma dinâmica de aprendizagem, de inteligência cognitiva, enfim, qual que é a tua visão? Então, a gente tem duas coisas, né? A gente tem posso trazer aqui uma visão mais pessoal, mas também tem uma parte científica que é provado que os games melhoram o raciocínio, tanto quanto, por exemplo, uma questão de matemática poderia, né? A pessoa estuda matemática, lá melhora o raciocínio dos jogos também. É claro que tem todo um fenômeno atual onde os games eles passaram por uma queda na sua, digamos assim, na sua proposta, porque existem jogos mais comerciais, que têm a finalidade mais de viciar quem está jogando do que de realmente proporcionar uma experiência, né? Mas aí, até então, todas as mídias que você imaginar podem cair nesse mesmo problema, né? Tanto, até livros, né? Por exemplo, quadrinhos. Quadrinhos é uma maneira de... Especialmente livros. O fanatismo religioso. O fanatismo religioso também. Imagina só livros que lidam com sensacionalismo, que passam informações totalmente erradas, que fomentam o terraplanismo. Cara, você tem todas as mídias, elas passam por isso. Porque, querendo ou não, a gente vai ter a crítica da razão pura pra vender na livraria e vai ter Lucas Neto. Exatamente. Então, tipo, você tem que perceber que o problema não é a mídia. O problema é o que estão fazendo com a mídia, inclusive como que vocês, pais, estão lidando com seus filhos quando eles têm contato com essa mídia, né? Então não é a mídia em si, é o que está acontecendo ali. E os jogos passam pela mesma coisa. Apesar de hoje ter fenômenos aí que não são muito saudáveis para o jovem, envolvendo os jogos, principalmente loot boxes, você que é pai, você que é professor que não entende direito o que é uma loot box, né? Basicamente é um cassino, né? Você abre um pacote e vem aleatoriamente alguma coisa. Você pode vir pode vir um pacote premiado, pode vir um monte de tranqueira. Custo de dinheiro, óbvio. Um monte de nada com um pouquinho de coisa nenhuma junto. Muito, muito importante, é o custo de dinheiro. Claro, nem sempre, é claro que eles têm as suas estratégias, né? Eles dão alguns pacotes gratuitos mensalmente para a pessoa ficar estimulada, né? E isso é um fenômeno que tem atrapalhado bastante aí o desenvolvimento jovem, nesse sentido especificamente de viciar em alguma coisa e não trazer nenhum retorno, né? Seria muito facilmente de traçar um paralelo, por exemplo, com o cigarro. Que é uma coisa que você tem na sua vida que não te agrega em absolutamente bagaça nenhuma. E te vicia. E que te faz gastar dinheiro, que te vicia e que te aliena de outras formas também. Exatamente. Então é um fenômeno aí comercial que a gente... Aí sim, é comercial, a natureza é comercial. E a gente tem que rever essas práticas, né? Tá, eu diria assim, ser um consumidor mais inteligente, mais consciente, né? E ensinar isso para os seus filhos também. Eles também vão ser consumidores um dia, né? Tipo, pagar do bolso deles. Isso é uma coisa importante se acompanhar também. Quero falar para vocês agora sobre essa intenção de como introduzir o seu filho. Eu posso falar, eu tenho 5. Os 5 a introduzir os jogos. Né? E como você pode fazer, você que de repente é pai e acha que o videogame é vilão, de repente escondeu o videogame do seu filho, mas as notas da escola dele não melhoram, né? Ele não consegue ter não consegue, por exemplo, ter pais que quer trocar o videogame pelo livro. Não, eu acho errado. Você adiciona o livro na vida do seu filho. E não dá para, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Não tem nenhum vínculo direto, a não ser o que eu falei, que são histórias onde você participa da história efetivamente, não é igual um livro que você apenas lê ele e pode usar o teu imaginário, né? Então, eu acho que você, de repente, não gosto de violência, não quero meu filho jogando jogos de violência. Beleza, é uma escolha sua. Eu não sou assim, porque eu sou daquela época que o pai dava um revólver de brinquedo pro filho.
esse filho que tem um revólver de Eu brinquedo, também sou dessa época. sim, esse filho, é a minha opinião, tá, gente? Ninguém tem que seguir a minha opinião. Mas esse filho, como eu, que cresceu, meu pai é militar aposentado, um excelente cidadão de bem, né? Nunca infringiu a lei, graças a Deus, né? Deixa eu só virar eu tava virado aqui o microfone, não sei se minha voz estava saindo legal. Mas assim, você pode ter a sua escolha. Eu não quero que meu filho mexa em arma. Beleza, é uma escolha sua. Então tem muitos jogos, cara. Você tem jogos de corrida, você tem jogos educativos, você tem jogos que desenvolve, por exemplo, o RPG. O RPG é muito bom. Ele não tem, alguns têm violência, né? Mas assim, Não, tem violência, normalmente. Normalmente. Mas assim, ó, ele tem todo como você ocupar o seu tempo no jogo, bem diferente de jogos que são, por exemplo, Battle Royale, que você tem que agir rápido, né? O RPG não, o RPG você pode usar a estratégia com tempo, com calma, pesquisar, você vai, ainda mais se tiver em inglês, é muito bom, porque a criança vai ter que entender aquelas perguntas, vai ter que buscar dicionário, ela mesma vai buscar os livros. Você não quer que ele aprenda, ele tenha livros? Tipo assim, sim. Compra um livro de dicionário inglês, português pra ele e deixa ele jogar RPG que você vai ver, mas fala pra qual a beleza. Ele vai ter que aprender a linguagem no esporte mesmo, qualquer tipo de, com raríssimas exceções, eu acho que nenhuma, na verdade, você tem os jogos. Por exemplo, futebol, tem futebol. Tênis, tem tênis. Basquete, tem basquete. Você entendeu? Isso não vai tirar a sociabilidade do seu filho, ao contrário, se você colocar ele para jogar jogos online, ele vai se socializar muito mais com outros. Tem o mundo tóxico? Tem. Uhum. Cara, o mundo tóxico existe. Mas tem pessoas que ela vai lá, joga jogos de guerra, vai lá. Cara, o cara que quer matar alguém, ele mata, entendeu? O cara mata com pedrada, com chinelada, com beliscão. O cara mata, cara. Quem quer matar, mata, entendeu? Então, tipo, eu não vejo eu não sou mestre nisso para dizer, mas eu não vejo nenhuma ligação direta. Pessoas ruins são pessoas ruins, elas vão fazer coisas ruins. E pessoas boas são pessoas boas que vão fazer coisas boas, não importa. Se não, imagina quantos filmes você tiraria. Se você eliminar a violência dos filmes, pra mim não tem diferença nos jogos para filmes. Se você tirar a violência do filme, você vai assistir o quê? O que você vai assistir, cara? Comédia romântica? Não é nem comédia romântica, às vezes no meio da comédia lá acontece uma tragédiazinha. Tem conflito, né? Tem conflito. Então, é assim, cara, a vida é feita, né? A vida é feita de coisas boas, coisas ruins. Então você tem que ver a melhor maneira de você pegar aquele videogame e negociar com o teu filho. Você pode negociar com ele, olha só, suas notas têm que melhorar. Vou deixar você jogar, mas as suas notas têm que melhorar. Então você, mesmo afinco que você tem para você fazer... terminar os seus jogos, fazer produção de jogos, eu quero que você tenha na escola. Você negocia com o seu filho numa conversa agradável, joga com ele, eu odeio videogame, cara, mas tira um tempinho, vai lá jogar alguma coisa, qualquer coisa com ele, qualquer joguinho simples, faz alguma coisa com ele, nesse mundo que ele está introduzido, tenta introduzir um pouquinho do teu tempo nisso, ou se mostre interessado no jogo que ele gosta. Qual jogo você joga? Eu jogo tal jogo. Se interessa, vê como é que é. Aí se você vê, isso aqui é violento. Olha só, vou falar um pouquinho com você sobre violência. Porra, legal. Introduziu você a ter um novo assunto com o seu filho, conversando sobre esse assunto. Alex, um grande abraço pro Alex. Um salve pro Alex aí. Grande amigo meu, gamer também, de Warzone. O nosso Zacarias do Warzone. Se você quiser deixar pergunta aí. Agora vamos fazer o seguinte. Jéssica, conta a sua versão primeiro. Tá? Pena que ele não podia ouvir para ele contar a versão dele pra gente ver se ia bater, mas beleza. Conta a sua versão aí, como você conheceu ele através dos jogos. Vamos lá. Bom, eu conheci o Robson, na verdade, eu jogava, né, bastante Call of Duty, a versão zombie, né? E o Robson, ele entrava nas partidas, sabe, aleatoriamente. Eu assim. invadia. Ele invadia as partidas, assim. Aí eu tava lá jogando com meu primo, daqui a pouco aparecia lá Robson Rosa. Aí ele começava, que a gente fazia um easter egg, né, no jogo e tal, e tinha que colocar as moedas nos lugares certos e tal. Aí o Robson ia lá, colocava tudo errado, sabe? Aí eu já ficava brava, caramba, na verdade eu fui super ignorante com ele, nossa, até hoje eu falo, meu Deus, coitado. Eu falei, nossa, faz certo, você tá fazendo errado. Aí, beleza, o Robson lá fazendo tudo errado. Aí ele pegou e morreu, né, no jogo, e ficou me assistindo jogar. Uhum. Aí ele pegou e me adicionou. Aí a gente começou a conversar. A gente tinha um grupo no WhatsApp, né, que tinha pessoas basicamente do mundo todo jogando com a gente.
E aí, e aí, a gente começou a fazer amizade, porque ele entrou no grupo do WhatsApp, a gente começou a se falar todo dia. E lá no grupo é assim, quando um entra para jogar, o pessoal joga no grupo, e aí, né, quem tiver lá para jogar, entra para jogar. E aí o Robson sempre estava jogando comigo. A gente passava a madrugada toda jogando, sabe? Daí a gente fez amizade, viramos amigos e tarará. Daí eu peguei, fiquei solteira, dei um tempo, a gente começou aquela amizade, sabe? Aí Não sei se você notou, mas quando ela falou em amizade, ela pegou no cabelo, tá? Vamos chamar o nosso amigo lá pra ver os gestos dela aí. Vai, pode falar. Não, porque a gente se falava muito, a gente se falava todos os dias, sabe? A gente tinha que falar todo dia. Aí eu fiquei solteira e ele pediu para namorar comigo. E aí eu aceitei, eu vim para Joinville, vim para conhecer primeiro, né? Depois ele foi para São Paulo, conhecer São Paulo. E daí eu vim de vez para cá, a gente casou e estamos quase 4 anos juntos. É E isso jogando aí, cara, tech. pô. É isso aí. Ô, antes do Robson falar a versão dele, que ele precisa se defender. O Game Lover, que é o nosso amigo Luciano, que joga com a gente Battle Royale todas as noites aí, né, do canal Game Lover, ele falou aqui, ó, como é a separação no dia a dia da vida cotidiana do momento destinado aos jogos? Cara, eu acho, vou falar a minha opinião aqui, eu acho que é assim, bom, eu sou gamer, quando eu tô jogando eu tô trabalhando, né, porque o meu canal é monetizado, então né, tem esse problema, né, não é só lazer, pra mim é tudo, né. O meu trabalho de edição de vídeo aqui, a Jéssica sabe, é meu lazer também, então é complicado. Eu não tenho horário de trabalho, só tenho horário de lazer, depois o horário, né, fora do lazer. Mas eu entendi o que ele quis falar. Eu acho que foi o que o Caian falou. Você tem que saber dosar qual é o tempo para. Segredo da vida. Porque tudo em excesso, o remédio em excesso se transforma em veneno. Então você que tem que saber dosar, e principalmente com o seu filho, né? Aí eu volto a dizer. Veja o quanto ele está jogando, o quanto ele está se dedicando à escola. Mais que isso, dê uma olhada, antes de você se meter nisso, não importa quantos anos ele tem, pode ter 9 anos de idade. Antes de você se meter nisso, veja como ele está na escola. Conversa com o professor dele, olha as notas dele. Se está tudo certo, era bom não se meter, porque ele já temporizou isso na vida dele. Agora, se está ruim, se está atrapalhando, aí você vai negociar com ele. Fala, cara, a gente vai reduzir ou neutralizar. Eu quero só reduzir. Eu não quero tirar você dos jogos, eu quero reduzir. Porque pode não afetando, né? Tá afetando. Pode não estar afetando, mas eu acho que está afetando. Vamos ver se está ou não. Não tire. Se você tirar, as notas dele vai piorar. Se está ruim, vai ficar bem pior. Então, não, mas não estou falando aqui, estou dizendo uma realidade. O que está bem claro aqui, né? São 2 famílias falando, são 3 gerações, na verdade. Estou falando desde o meu pai que me introduziu. E eu nunca reprovei na minha vida. Eu tive que repetir de ano porque por outros que não foi nota que me reprovou. Meu pai tirou eu da escola, eu acabei não conseguindo terminar o estudo naquele ano, tive que fazer no outro ano. Isso é um outro assunto para outra hora. Mas você tem que ver certinho como você vai dosar. Não só de jogos, cara, de tudo. Você tem que saber repartir o teu dia a dia. Aqui tem mais um comentário aqui, peraí. Na minha infância, a minha relação com os jogos sempre foi uma troca de responsabilidades. Exatamente. Você... lê aqui pra mim, cara. Mesmo de óculos é ruim pra mim ler. Na minha infância e na minha relação com o jogo sempre foi uma troca de responsabilidades. Você cumprir as suas responsabilidades e depois vai ter um tempo para jogar. Exatamente. O Alex também escreveu aqui. Eu também tive uma parte da minha criação pelo meu padrasto e tem algumas coisas que ele me falou na minha infância, que também, na minha infância e adolescência, que também foi interessante. Ele tinha uma frase que era muito forte, que era do primeiro a obrigação e depois a diversão. Verdade. A minha mãe Quem falou, nunca ouviu quem isso, nunca né? ouviu isso? Então, de novo, dosagem, sempre, né? Café com podcast. Agora vai ficar só o podcast. O café acabou. Acabou o podcast. Jéssica, só não reclama. Cada um faz café com pó que quiser. Uns fazem com pó de café, outros fazem com pó de cereja, de cevada. Eu faço com podcast. Cash. Então, assim mesmo. Melhor pó que tem. Não, agora vamos lá então. Quem que tá na vez aí? Agora me perdi pra fazer palhaçada. O Robson. O Robson, vai lá, Robson, você. Bom,
Então, basicamente, a Gé, né, falou praticamente tudo já. Eu invadia as partidas, né, quando ela tava Stalker. online, eu ficava observando, ó, a Gé entrou, vou lá dar uma Ó, observada. olha aí, ó, Ia lá ó. e ficava Ó, observando ela jogar, porque tinha a opção de fatos novos assistir aí o pra nossa jogo, né? investigação, gente. Fatos novos. Aí, assim, eu jogava muito mal, né? Eu tava começando na época e ela já era veterana lá e aí eu queria aprender e tal, né? Aí Ah, tive a oportunidade, ela me ensinou a jogar e tal, o Call of Duty Zombies. E daí a gente começou a jogar e fazer easter egg junto e tal. Aí a gente começou a se conhecer melhor. Aí, assim, uma coisa que eu admiro muito nela é como ela gosta de jogar. Tipo assim, a gente joga junto, não tem aquela coisa, sabe, que eu não vou generalizar, mas tem muitas mulheres que não gostam que o marido jogue. Isso eu acho muito, sabe, muito ruim para quem gosta de videogame. Por exemplo, vocês, desde criança jogam e tal, entendeu? Então eu acho muito triste quando não, sabe, não fecha. No nosso caso aqui a gente fechou 100%, sabe? sim. Eu gosto, ela gosta, sabe? Tudo que eu gosto, ela gosta. Então, depois que, sabe, eu conheci ela melhor, eu fui para São Paulo, ela veio para cá, a gente está esse tempo junto, nossa, sabe? É maravilhoso. Olha aqui, ó. Imagina, aí Só um quando eu pouquinho. falo, quando eu Aham. conto a minha história pro pessoal, pros meus amigos, eu falo, nossa, eu conheci minha esposa jogando videogame, ninguém acredita, Nem cara. acredito. Ainda jogando Call of Duty ainda. O Luciano colocou que ele deve isso à mãe dele. Foi a mãe dele que introduziu ele, dando o primeiro console pra ele. Queria mandar um abraço, Sério, Luciano. Olha. bacana. Queria mandar um abraço aí pro vereador, Luciano. Me escreve aqui, cara, que agora me falhou a memória aqui, o nome do nosso amigo lá, cara. Vereador lá. Queria mandar um abraço pra ele. E já vou fazer isso em vídeo aqui, tá? Depois você mostra pra ele. Quero convidar o senhor aí pra gente falar um pouco sobre a saúde na pandemia. Se o senhor puder tirar um tempo aí na agenda aí pra fazer um podcast com a gente sobre saúde na pandemia. Isso seria muito interessante. Vereador, caramba, me falha o nome dele agora, cara. É uma falha minha, me desculpa, mas ele é um cara do bem aí, um cara que a gente também apoia aqui, né? A gente tem que procurar suprapartidário, procurar pessoas que querem ajudar, né? E não ficar com essa Sim, história de esquerda, direita e centrão se matando todo mundo aí, o Brasil à deriva. verdade. A sua visão, você não é pai nem filho por enquanto, mas você é irmão mais velho, você por muitas vezes teve um papel de pai na criação do Caian e do Christian, naquele sentido de muitas vezes você ficar responsável por eles, inúmeras vezes você ficou responsável por eles. Até de Então, fornecer uma figura paterna vez ou outra, assim. com certeza. Então, assim, ó, como você vê uma parte saudável de estar introduzindo isso com seu filho, e como saber, né, até como professor também é bom você falar isso para os pais de alunos, como saber se tá bom, se tá ruim, como melhorar isso e se, na sua visão, se adianta, o cara tá mal na escola, você ir lá e retirar o videogame da vida dele, já que isso já está profundamente ligado a toda a infância desse aluno, desse jovem, desse filho, e o pai está lá insatisfeito por motivos variados lá do desenvolvimento dele na escola, né? Se é saudável retirar isso da vida dele ou negociar com ele, qual que é a tua visão como professor e como irmão mais velho? Cara, a gente pensa assim comigo, vocês todos. A mídia, ela é um fenômeno. Eu digo mídia. Geral, né? Em geral, não a grande mídia, não. Mídias. Maneiras ao qual a informação chega até você. Através de um livro. Comunicação, na verdade, né? Um livro, uma TV, uma rádio. Cara, sempre você pode cair em um mau hábito. De você estar preenchendo muito do teu tempo de maneira irresponsável. Agora perceba bem, não é? O problema não é a quantidade, o problema é isso se tornar uma irresponsabilidade, tá? Ou seja, eu tô... Vamos supor que não precisa nem ser games exatamente. Redes sociais. Eu tô lá no meu TikTok, vendo um monte de coisas aleatórias, perco a hora da escola, eu esqueci que eu tinha uma tarefa, eu esqueci de lavar uma louça, etc. É o loot box mais né, com base instalada da sociedade.
É. Então, cara, não. Como é que você vai perceber que o que tá sendo um problema? Independente de ser jogo ou não, tá? Isso é importante pra você. É quando você percebe que isso está se transformando numa irresponsabilidade. Aí, claro, cada um vai ter a sua própria maneira de lidar com esse problema, né? De dialogar, de pôr de castigo, não sei o que lá. O importante é você lembrar que, cara, ele vai ter contato com aquilo, de um jeito ou de outro. Então vale mais você estar em contato com esse teu filho, com esse teu afilhado, independente de quem você for, porque eu criei 2 irmãos, ajudei a criar 2 irmãos, um irmão mais velho, então, independente de quem você esteja ajudando a criar, você tem que ter um acompanhamento, cara. Você precisa saber o que ele tem feito. É claro, na medida do possível, no diálogo, mas é claro que sempre há um momento em que, poxa, cara, você não tá fazendo direito isso aqui, cara. Você tá exagerando, tá atrapalhando você, tá atrapalhando eu, tá causando um problema, então É o momento de estabelecer o limite, né? estabeleça os limites. Claro, cara, isso vai envolver diversos outros problemas, mas o importante é tenha contato com esse jovem, entenda o que está acontecendo com ele. Ele adquiriu um péssimo hábito, mas não é da noite pro dia, entende? Também pode ter sido falha tua também de não ter acompanhado antes. O que importa é tenha esse diálogo com ele, muita informação. Às vezes, se você não entende direito de psicologia, nada do tipo, sou totalmente leigo, cara. O que eu posso fazer? Procura informação. Se informa, não falta informação, cara. Nessa questão aí pode ser também que esse acontecimento é que nem quando você sente uma dor interna e não sabe exatamente o que é. Essa dor, ela tá te avisando que tem coisas erradas, né? Exatamente. Então, o jovem mudou de comportamento muito rápido, aí a gente nem tá falando de games. Pode ter outras coisas piores envolvidas. Exatamente. Piores não, porque na minha opinião o videogame não é ruim, mas enfim, esse jovem pode estar passando por alguma dificuldade psicológica, social, e você acabou de descobrir, tem que investigar a fundo, com muita conversa com ele. Exatamente. E procurar participar. O que a gente falou aqui no outro momento, conversando com a Jéssica e com o Robson, foi justamente isso. De você ver o contexto geral e negociar com ele, não exatamente chegar lá e retirar uma coisa que está profundamente ligada a essa criança, esse jovem, esse adolescente, já há muito tempo, e que você vai causar um estrago muito grande de retirar essa mídia, seja ela qual for da o maior problema é você estragar a confiança que tu tem com teu filho, né? Se você simplesmente não tem diálogo, só pega de maneira bruta, pega e tira e fala, vai fazer, pronto, você começa a estragar teu relacionamento com ele. Tem que ser uma coisa conversada, ele tem que ficar claro pra ele que você tá colocando um limite, porque ele trouxe isso no nível que se tornou um problema. Enfim, bastante diálogo e entendimento pra ele saber que se ele se esforça e se transforma isso tudo, chega em um nível, digamos assim, como é dito, de responsabilidade, né? Se chega a um nível responsável, aí beleza, entende? Mas o importante é você perceber que não é uma solução simplesmente tirar da noite pro dia e impor. Muito diálogo é importante, muito diálogo é importante. Por mais que, eu tenho um filho rebelde, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Cara, continua. Teu papel é entender o teu filho e guiar ele. Você nunca vai conseguir guiar ele se não entender ele. E aí, como eu falei, aí, meu Deus, tanta informação daí pra fora, cara. Tem pessoas que podem te ajudar, tipo, falta de apoio não vai ser, entende? Falta de apoio não vai ser. Existem profissionais, existem fontes de onde encontrar o conhecimento que vai te ajudar nesse tipo de assunto e nesse tipo de dificuldade. Então, muitas vezes, é uma questão mais de interesse mesmo. Eu acho que muitos dos pais hoje em dia, talvez até a maioria, deveriam entender que criar um filho é sim uma responsabilidade e um trabalho. Você vai ter um pedaço da sua vida, um tempo que você vai ter que destinar a essa pessoa que você está criando. O desenvolvimento dela não é 100% responsabilidade dela, ainda mais nos primeiros anos de vida e principalmente nos primeiros anos de vida até a adolescência, o final da adolescência. Mas, querendo ou não, o seu papel de pai vai ser sempre esse papel de acompanhar, como que eu estou dizendo. Então, não tem como fugir disso. A primeira forma de você ensinar o seu filho a ter responsabilidade é você mesmo demonstrando para ele que você tem responsabilidade, sobretudo com a educação dele. Exatamente. Acompanhar, né? O que eu tento fazer é acompanhar
o jovem, né? Eu tenho filho criança, filho adolescente, filho adulto, né? Filho chegando aí quase já na idade de maduro já, né? O Kisley tá quase com 30 já, tá chegando nos 30 anos de vida. Então eu posso falar, eu tenho filho de todas as idades, né? Então acompanhar e apoiar. Meus filhos falam, pai, quero fazer tal coisa. Dinheiro eu não tenho, mas vamos ver como é que eu posso fazer esse troço acontecer. Exatamente. Aqui em casa esse é o meu lema, fazer com que aconteça, né? Larissa agora também está entrando numa nova fase dela, também estou tentando ajudar da maneira que eu posso. Então acho que ninguém é perfeito, mas você pode tentar aperfeiçoar e ser o melhor, fazer o seu melhor. Mas partindo já para os finalmente, que falam, você acho que de nós todos aqui talvez foi a pessoa que passou. Bom, eu também passei por todas as eras, né? Você passou por todas as eras dos jogos eletrônicos, né? Conviveu em vários momentos em duas famílias, que era a família da tua mãe e a família minha, né? Da minha casa, né? Conviveu nas duas casas. E pode falar, todo esse desenvolvimento que teve dos jogos a partir do 8, você que igual a mim, começou nos 8 bits e foi embora até os 128. Qual é a grande diferença que você vê, de novo, em questão do jogador, criança, jovem adulto e adulto, nessas mudanças todas que tiveram de tecnologia nos jogos? Esse desenvolvimento ajuda ou atrapalha? Né? Antes de você responder, eu quero dizer aqui que, por exemplo, antes de você finalizar um jogo, era uma questão o esforço que você tinha para finalizar um jogo e ver o grande final dos jogos antigos que ficaram na nossa memória, né? Grandes finais. Pô, quem não teve a honra de terminar um Mario Bros na vida e ver o final do Mario Bros, o final do Street Fighter e muitos outros jogos que tinham grandes finais, né? Se bem que eu falei do Street Fighter tem o famoso Congratulations, né? Que o pessoal tinha ódio. Mas de alguma maneira você finalizar uma história, como você conseguir ler um livro até o final, né? Com aquela dificuldade, passando cada level, né? Mas como que você vê se isso ajuda ou atrapalha, né? Esse desenvolvimento tecnológico dos jogos aí, desde os 8 bits até agora? Então, acho que é importante a gente pensar o seguinte. Assim como as mídias elas se transformam, se atualizam e ganham muitas características comerciais para vender mais fácil, e de alguma maneira, como havia dito, por uma questão de mercado, ele se prejudica a experiência de todas as mídias, né? O que resta, cara, é o filtro, né? É o escolher direito. Porque, assim como dizia o tio do Homem-Aranha, né? Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. E as novas tecnologias, elas trazem muita contribuição para a experiência, tá? É riquíssimo isso, na verdade, né? Mas também há as responsabilidades, né? Nós, como consumidores, e saber o que tu tá consumindo, o que tu tá apoiando, o que você tá colocando o teu dinheiro, porque muitas vezes as pessoas vão na gadice aí atrás de uma empresa que tá tratando muito mal seus clientes, né? Que extrai o máximo que pode, como por exemplo a Nintendo, que coloca preços abusivos, né? A Nintendo apela demais, cara, pro emocional do cliente para extrair o máximo de dinheiro que ele consegue. Eu não tô falando isso só porque o Brasil tá com a moeda desvalorizada. A gringa toda, cara, reclama dos preços da Nintendo. Então, isso é só um exemplo, tá? Existem vários outros fatores, mas é importante você perceber. Pega impostos, pega coisa nada. Então, mas é importante você perceber que você vota com o seu dinheiro. O dinheiro é uma maneira de votar no teu produto. Você quer que um produto ganhe destaque, um certo produto tá muito bom, coloca dinheiro nele. Um certo produto tá com problemas, cara. Você não tá numa medida inaceitável, cara. Não coloca teu dinheiro ali, entende? Então, tipo, tem como remediar esses problemas, assim, que a modernização traz. E, ao mesmo tempo, aproveitar o que há de melhor, cara. Por exemplo, a gente tava sentindo saudade de um jogo que nem o Silent Hill. E a maior parte do pessoal não vai entender nada. Mas, assim, tinha um jogo antigo de terror muito bom, cara. Era maravilhoso, cara. Experiência única. E o tempo foi passando e a gente percebeu assim, pô, nenhum outro jogo conseguiu trazer a mesma experiência ou melhorar ela. Tipo, não, você tem jogos com grandes ambientações, mas você tem roteiros fracos e venda. Hoje o esquema é vender, hoje é fazer rápido para entregar um produto inacabado que você vai vender a conta gotas para o seu cliente, manter ele viciado, entendeu? Na minha opinião, esse foi o movimento errado. Não, tem jogos bons.
A gente Aí pode, então, aí que eu pode vou dar vários chegar lá. exemplos bons, né? Vou chegar lá. Aí, cara, esses tempos aí a gente de besteira assim, tipo, não é AAA, não é nada, tipo, sei lá, um jogo novo aí, vamos dar uma olhada. Medium. Cara, o Medium conseguiu, cara, modernizar e resgatar o que a gente sentia jogando Silent Hill, entende? Então, tipo, vai ter, cara, vai ter. Se tu ter paciência, você encontra, entende? Mesma coisa com livros, tá? Os clássicos são ótimos, né? É claro, hoje em dia tem muita besteira aí também na Recentemente, venda, mas... o movimento de jogos indie tem uma carambada de jogos a bons gente demais. recomenda, cara. A gente recomenda. Quem aí tá muito no AAA, vidrado no AAA, cara, tira um pouquinho o olho do AAA. Tenta olhar um pouco pra comunidade indie, cara. Pô, é um mercado, assim, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Às vezes a gente vê aí os grandes canais falando muito de jogos AAA, o tempo todo AAA, e esquece que existe um mercado gigantesco de jogos indie, e muitas vezes que chegam no nível do AAA, cara, e não deixa a dever nada pra eles. Tem alguns que até são comprados, né, pelas grandes. E Mas, tem assim, vários deles são comprados por grandes empresas. E No que toca mais eu e o pai aqui, na questão artística, né, ainda traçando um paralelo com música, por exemplo, existem músicos, bandas, existem músicas em si de altíssima qualidade que trazem muitas pessoas, e agora falando em uma questão de arte, então, né, Exatamente. e até entendendo o próprio videogame como uma forma de comunicação dentro desse sentido de arte, existe arte para todo lado, de ótima qualidade, de complexidade, de profundidade, que as pessoas podem estar alimentando, dando a voz, dando espaço e voltando com o próprio dinheiro nessa arte, e que não acontece simplesmente por novamente seguir o fluxo da manada. Cara, aí eu entro nessa questão de arte aí, porque assim, eu como trabalho com filmagens há 16 anos, eu sempre olho a ambientação. O jogo às vezes me prende pela ambientação. Tô agora bem recentemente, jogando Red Dead Online. Cara, o Red Dead Online me deu aquela sensação de estar jogando Half-Life, né? A ambientação do Half-Life, claro que são ambientes diferentes, a gente tá falando do mundo do futuro, quando é Half-Life. É um jogo velho, mas que trazia um ambiente do futuro, enquanto o Red Dead com gráficos ultra realistas, jogando na época do velho Texas, né? Os jogos que reflete lá, os gibis de Bang Bang. Mas a ambientação, você caçando no Red Dead, caçando os seus animais para você se alimentar, para você manter o seu equilíbrio de saúde em dia, cara, a sensação que ele consegue te trazer realmente, eu já cacei. E você realmente se sente caçando, você tem o medo de perder a presa, o medo de você receber um ferimento, tudo. O Red Dead, cara, tá sendo uma experiência incrível para mim. Eu sugiro que você que queira ter bons momentos com o seu filho aí, jogando, para quem gosta de jogos de sobrevivência, misturado com jogos de ação e aventura, de tiro, Red Dead Deception 2 ou Red Dead Online, que é o que eu tô jogando, que é muito bom. Não exige uma placa muito boa, minha é uma 1050 Ti, tá? Mas assim, você vai precisar no mínimo de 8 GB de RAM, tá? E um processador 3.0. Então, DDR4 de preferência. Mas assim, não é um top de linha. Meu computador não é top de linha, mas também não é muito ruim. Mas na minha opinião, jogos que tem uma ambientação boa e um roteiro bom vai prender você e o seu filho com certeza. O problema na minha opinião, o problema é o pai, de repente ele gosta de jogo de corrida, o filho gosta de jogo de futebol, pronto, nunca vai jogar junto. E esse não é o caminho. O caminho, como o que eu falou, é você acompanhar. Pô, qual é a melhor maneira de você acompanhar? Procura um jogo que ele gosta, tenta jogar alguma coisa junto. Exatamente, então, e às vezes uma experiência nova, né? Às vezes uma renovação, a convida, entende? E é legal, assim, pensar que os games também podem servir de aproximação familiar, né? Cara, às vezes não precisa nem ser tipo a família gamer, né? Mas pega lá, sei lá, um console Nintendo. Pega lá, Just Dance. Reúne a parentada toda e começa lá. Cara, vai ser divertido, você pode ter certeza, cara. Inventar de fazer um negócio maluco aí, mano. Daí, terminando o que o pai tava falando anteriormente ali, então dá pra trazer até um paralelo dessa conversa sobre os games e tudo mais pra vida mesmo. Tipo, por que às vezes a gente tá tão preocupado e tão interessado nas diferenças, quando o que realmente faz sentido, que vai fazer todo mundo trabalhar de forma conjunta para chegar em um objetivo, é a gente focar naquilo que tem de comum.
Ele gosta de jogos de corrida, eu gosto de jogos de estratégia. Vamos jogar o quê? Um jogo de carta, que é meio caminho? Pode ser? Pô, pode crer. Ou alguma coisa nesse sentido. Não interessa, tipo, mas ao invés de ficar brigando e tentando encontrar o que o meu é melhor que o seu, que a gente vai debater até em nananã, por que a gente não, então, encontra aquilo que existe de comum que dá pra trabalhar? Tem um amigo meu que falou assim, pô, eu não entendo, cara, você ganhando dinheiro jogando joguinho à noite. Eu não entendo esse troço, tem gente que se vicia nisso. Aí terminou de falar e foi pro bar. Pode A crer. gente tá tudo junto na merda de ser humano. Né? Vamos achar alguma merda menos merda de ser humano e seguir. Gente, a gente já tá quase finalizando esse podcast, que tá tão gostoso, né? Ah, tá maravilhoso. Antes, eu quero só convidar todos vocês, esse canal aqui chamava-se Poesias e Pensamentos. Então você vai ver que atrás dos podcasts aqui, você vai ver eu ali falando um monte de coisas que talvez hoje eu não diria da maneira que eu disse lá. Eu assino embaixo tudo dos vídeos ali que eu falo, tá? Na verdade, não mudou nada. Só que assim, não a maneira que eu falava ali. Se você se assustar, né, fala, mas o canal de podcast com um monte de coisas que não é de podcast. Mas aqui antes, esse canal aqui, eu colocava os meus pensamentos. Eu tive aquela época de combater os falsos profetas. Depois eu tive uma época de falar sobre coisas da vida cotidiana mesmo. Eu fui colocando ali. E aí, hoje, talvez algumas coisas que estão ali já não condizem mais com a minha maneira de agir. Não de pensar, mas de agir. Mas mesmo assim tá ali. Não sei se vai ficar, tá? Então se você quiser assistir, assista. Mas assim, o Café com Podcast, essa ideia de introduzir o podcast para todas as gerações, né? Que eu tenho filhos youtubers, né? Que é uma outra coisa que a gente pode falar um outro dia, né? Eu introduzi, todos os meus filhos são youtubers, todos. Né? Os 5 são youtubers. Maravilha. Né? Então, eu introduzi eles a essa vida da comunicação, né? De novo, através de jogos, né? Só abaixa o volume, tá pegando aí, tá meio alto. Tá dando retorno. Tá voltando. Mas assim, eu gostaria muito mesmo de convidar vocês para depois que assistir essa gravação, deixar seus comentários aqui a respeito desse assunto, outros assuntos que vocês querem aqui no Café com Podcast, o que vocês querem que a gente converse aqui, sobre quais assuntos. Perguntas sobre também os outros que passaram, não tem problema, pode deixar as perguntas lá, que a gente vai juntar e responder. É claro que quando começar a ter muita pergunta, vai ter pouca resposta, né? Porque nós somos só, a princípio sou eu, o Caian, o Kilsley e o professor Flávio. Somos nós 4 que estamos envolvidos aí com os canais de podcast. O meu filho, eu não tive nem precisei forçar para introduzir ele, porque ele realmente vai participar na área posso falar de psicologia? Eu tô começando a fazer estudos e tudo mais para daqui a um tempo me tornar psicólogo, mas no momento eu gosto de só dizer que entusiasta, né? Que eu tenho ideias legais na questão da filosofia, e é isso aí. Nós vamos trazer Jéssica, nós vamos trazer assunto aqui sobre livros, tá? Essa mesma pegada que a gente deu hoje de games, a gente vai pegar sobre livros. A minha vida com os livros é assim, eu leio algumas páginas, mas assim, eu tenho uma parte muito legal, que é quando eu comecei a aprender informática, né? Até os jogos mesmo, eu tive que entrar a fundo na linguagem inglesa, eu tive que entrar a fundo nos comandos, porque quando eu comecei a mexer com o computador, o mouse era um acessório de luxo, era tudo no comando, era tudo feito no comando, né? Nem lembro mais os nomes, mas acho que era Delphos, tinha uns programas assim para você criar tabelas, né? E outras coisas também. Então, a informática me forçou, a ufologia, já fui ufólogo, então a ufologia me forçou a ler a respeito. Eu já escrevi livros, eu nunca publiquei nenhum, mas eu já escrevi 5 livros. Além de romancista, gente. E eu sou, coisas que eu acho que a Jéssica não sabe, ou se não sabe vai saber agora, ou talvez saiba, eu sou desde os meus 11 anos que eu escrevo música, sou compositor, desde os 11 anos com música. Caramba, Olha só, desde samba. Eu compus samba enredo. Eu compus 2 samba enredos campeões da cidade que eu morava, de Miranda, lá. 2 samba enredos foram campeões. Legal. Eu componho desde a música sertaneja até o gospel. Tive hino meu aqui em Florianópolis, aqui, que tocou em todas as rádios. Pena que naquela época eu vendia.
Eu vendi as minhas letras, então não tem meu nome lá. Não tem nada. Não tem nada. Nenhuma Tem- música dele é dele. Não, tem música sertaneja minha famosa no Paraná e eu não posso nem falar que é minha porque não tem meu Não é nome, dele. vou passar por mentiroso. Mas Não. eu componho desde os 11 anos de idade, já compus mais de 100 músicas, tinha um caderno com 90 e poucas músicas, hoje já passei de 100 porque eu componho. E é assim, cara, o Café com Podcast veio pra ficar e a gente vai estar sempre trazendo a Jéssica e o Robson pra cá e outros convidados pra participar. Eu vou de novo falar do doutor. Pena que eu esqueci o nome do doutor, vereador, cara, que pena, hein? Eu esqueci o nome dele, eu vou pedir desculpa no ar aqui, mas eu quero convidar ele pra participar. Deixa eu só ver aqui se ele colocou aqui. Ah, o teu áudio tá muito baixo, é porque eu tava longe do microfone. Gente, então é isso, tá? Eu quero agradecer a todos que participaram. Ô, Jéssica e Robson, dá uma despedida aí pra galera. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui, estar com vocês dois. Eu admiro a família do Leme, eu admiro você como pessoa, como profissional. E para a gente é um prazer estar participando, tá, desse podcast. E deixar para as pessoas. E, sabe, perdi meu raciocínio aqui. Mas é isso. Pra gente Se foi um inscreva no prazer Jéssica participar. Santos. E espero que vocês me sigam, se inscrevam lá no meu canal, Jéssica Santos. Eu faço vários covers de músicas e tal. Vai ter também, né, os nossos vídeos como Gamer, Família Gamer, que o Lennon vai estar produzindo, vai estar nos ajudando. É isso O aí. Lennon vai dar maior força, né, Lennon? Exatamente. Então, A me gente sigam vai lá criar um nas canal redes nosso, sociais, né? no Instagram, Jéssica1068. E é isso, gente. Se divirtam, confraternize com suas famílias. O importante é esse, ser feliz. Lennon, forte abraço, foi maravilhoso, sabe, estar aqui com vocês aí. E não tem isso nem aí, meu. palavras, cara. Tá, pra agradecer. começou uma Foi chuva aqui torrencial, não tô te ouvindo mais. Mas tá sensacional. difícil. Oh, Eu vou deixar eles despedir aqui e vou lá dar o stop lá. Pode despedir. Beleza, Um beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, vocês dois. Valeu, abraço. Tamo junto. Muito feliz de ter Tchau. participado. Vamos começar a fazer mais trabalhos aí. Legal ter feito com vocês. Qualquer coisa, vamos estar por aí, tá? Ô, Kio, quero agradecer a sua participação aqui no Opa. Café com Podcast. Não só a participação, porque, como eu falei no começo desse podcast lá, para quem pegou a primeira parte, que agora eu vou unir as duas partes, né? De repente você vai assistir isso já com áudio melhorado e já as duas partes juntas. Mas eu convido vocês a participar. E como eu falei lá, o Kio faz parte dos dois canais, né? Dos Bandeirantes Bravando a História e também na parte lá do Filosofar, né? Que são podcasts feitos lá no Bandeirantes. Alguns cortes eu vou trazer para cá com certeza, ou na íntegra, dependendo da situação. E o Kio também faz parte aqui do Café com Podcast, assim como o Caian, professor Flávio e os nossos convidados que virão. Queria te agradecer e deixa o seu pensamento final aí para a galera aí, né? Para fechar esse assunto dos jogos, videogames na vida da família. Cara, é riquíssimo, cara. A cultura dos games é riquíssima. É riquíssima, ela se conecta com toda, assim, tudo que você achar que faz parte da vida humana, da humanidade, cara, os jogos se conectam. Livros, cara, até rádio, cara, músicas antigas. De alguma maneira, os jogos conseguem se conectar com todas as extremidades da vida humana. E, cara, só desbravar esse mundo, ele só tem pra te oferecer, cara. Só pra te oferecer, entende? Tem muita coisa boa. Se você tem curiosidade, começa a dar uma olhada. Se você já tem contato, repensa um pouquinho, tenta ver os jogos mais antigos. Às vezes aquele jogo que tu... Porra, gráfico feio, cara, não sei. Dá uma mexa, cara, o que tem de emulador, coisa pra você ter contato com os jogos antigos e clássicos. E também olhe também para os outros gêneros, né? Às vezes você tá ali, todo o teu gênero ali, porra, secando aquele gênero e às vezes te bate um... Ah, cara, não sei, tô meio enjoado. Pô, tenta dar uma olhada nos outros gêneros também. Às vezes jogar você para relaxar tem- e acabar quebrando tudo. Tem algum outro gênero que às vezes você vai se apaixonar e você só não tentou. Entendeu? E assim por diante, cara. Que isso vale- Foi assim comigo no futebol, né? Eu não jogo futebol, não gosto de futebol, só a Copa do Mundo só. Fui jogar o Wing Eleven 7 na época e puta merda, nunca mais parei. É um negócio muito sensacional. Aí, sem dizer aquela tática, jogos de carta que o pai também não manjava nada. Cara, ficava puto com a gente esses foi guris trazer, jogando Hearthstone. Puta merda, que graça que tem essa merda aí. Jogou uma Sentei pra assistir, nunca mais parei também. Agora Magic, o Faeria, né? Faeria, que é muito Yu-Gi-Oh! legal. Capsule Monsters. Vou agradecer então, né, por você ter
tirado esse momento aí teu aí pra gente trazer. A gente vai vir com outros podcasts, tanto aqui no Café com Podcast, como lá nos Bandeirantes Desbravando a História. Deixar um abraço pro Flávio, que não pôde participar, tá lá no Rio de Janeiro lá. Melhoras pro irmão dele, né? E agradecer a toda a galera que tava aí, deixar o Caian despedir de vocês aí. Então tá, muito obrigado pela presença de novo, Kio. Muito ótimo sempre conversar contigo. Mentes brilhantes, mentes que gostam de conhecimento, essas coisas. Estamos Sempre polindo as mentes brilhantes. sempre tenho que agregar umas às outras e, cara, a experiência rica dos videogames, eu acho que quem nunca teve uma experiência profunda com videogame vale demais a pena tentar encontrar alguma forma de se conectar com isso, porque, como a gente já falou anteriormente, os games, assim como a arte, no modo geral, sempre tem essa capacidade de unir gerações, de unir pessoas. Exatamente. E de fazer as pessoas aprenderem umas com as experiências das outras. Isso é incrível. Valeu, galera. pessoal. Um abraço pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Boa noite. Pode falar boa noite. Obrigado Boa demais. Boa noite, boa tarde, bom Jornal Nacional. Mas Eu ia falar isso.